E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre Juan Inácio Dinenno, atacante de 29 anos, que é a principal aposta do Cruzeiro até o momento para melhorar esse ataque na temporada 2024. El Comandante, como é conhecido aí o centroavante, tem 1,86 m, é um jogador de área mesmo, né? Um centroavante, já jogou eventualmente em dupla de ataque, mas normalmente ele é a referência ofensiva dos times por onde passa. Chega ao Cruzeiro em definitivo, tendo sido adquirido aí por US$ 1 milhão e com 2 anos de contrato, né? O Cruzeiro tem a possibilidade de ativar ainda uma cláusula de renovação para um terceiro ano de vínculo desse jogador. E antes de mostrar os lances e detalhar toda a carreira do Dinenno, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir nesse primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar na forma de bônus no site. A temporada do futebol brasileiro ainda não começou, mas lá na Betfair você pode apostar em diversas outras competições, né? A própria Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneios aí, campeonato inglês, ligas de outros países, outros esportes também. O que eu sempre lembro, hein, galera? A aposta esportiva é muito bacana se for feito com responsabilidade para se divertir. Então vai na moral. Juan Inácio Dinenno de cara é um centroavante de 29 anos, de agosto de 1994, iniciou a sua carreira profissional com a camisa do Racing, estreando pelo time argentino no dia 10 de novembro de 2013, numa derrota do Racing pro Argentinos Júniors. Ele entrou ali faltando 5, 10 minutos para acabar. Na semana seguinte, 16 de novembro, ele entrou no intervalo na vaga de Luciano Vietto, olha só, e fez o seu primeiro gol como profissional, que acabaria sendo também o seu único gol com a camisa do Racing. Ele ficou no clube até o final de 2015, jogando 8 partidas, tendo marcado apenas um gol, e não foi titular nenhuma vez com a camisa do Racing. No início de 2015, o Dinenno é emprestado pelo Racing para o Temperley, também da Argentina, time que disputaria a primeira divisão. Por lá ele até estreia muito bem, fazendo um gol de falta, que inclusive garantiu a vitória sobre o Banfield por 1-0. O time emplaca 8 jogos sem vitória, o Dinenno não faz gol, e aí na 9ª rodada ele volta a balançar as redes, dessa vez contra o Colón, mas ali na 13ª rodada do campeonato argentino, com apenas 2 gols marcados, o Dinenno perde a condição de titular, se torna um reserva, eventualmente entra nos jogos, às vezes fica só no banco, e nessa temporada em que completou 21 anos, o Dinenno jogou 24 partidas, marcou apenas 2 gols, tá? Ele foi titular em 17 partidas e veio do banco em 7. Foi um desempenho bem fraco. Para 2016, o Racing volta a emprestá-lo, dessa vez para o Aldosivi. Foram 17 jogos com a camisa do Aldosivi, também disputando a primeira divisão do campeonato argentino, e ele fez apenas um gol. E aí um detalhe, ele não foi titular nenhuma dessas 17 partidas, e somando a minutagem de todos os jogos, não dá nem 300 minutos. Então a gente vê que o Dinenno realmente teve poucas oportunidades, né? Foram poucos minutos em campo no futebol argentino, mas isso mudaria para o ano de 2017, quando ele foi emprestado pelo Racing para o Deportivo Cuenca, do Equador. E nesse time menor, finalmente o Dinenno conseguiu deslanchar. Ele marca um gol pelo Deportivo Cuenca logo na sua estreia, partida contra o Barcelona de Guayaquil, entra num jejum de 6 partidas sem marcar, vai para o banco de reservas, aí contra o Emelec ele entra no segundo tempo e faz um gol. O time perdeu, mas ele balançou as redes, recupera a condição de titular e começa a fazer gol com regularidade. Ele marca aí contra o Oriente Petroleiro na Copa Sul-Americana, tanto na ida quanto na volta. Os jogos terminaram empatados por 1-1, eles acabaram caindo nos pênaltis. Na época, o campeonato equatoriano era disputado em 2 turnos, né? Aquele esquema apertura e clausura. No primeiro semestre, o time ficou em 6º lugar no campeonato. No segundo semestre, em 8º. Eram 12 equipes, então foram ali campanhas de meio de tabela. Mas o Dinenno teve um desempenho individual muito bom, porque de 46 partidas na temporada, ele marcou 21 gols. A gente não tem número de assistência nessa temporada, mas o Dinenno foi disparadamente aí o principal destaque do time e voltaria para o Racing, né? Terminou o contrato de empréstimo no Cuenca. Mas para 2018 ele seguiu jogando no futebol equatoriano, agora num clube maior, no Barcelona de Guayaquil, que o contratou também por empréstimo junto ao Racing. Inclusive ele chegou ao Barcelona para ser reserva, tá? O centroavante titular era o Ariel Nahuelpan, que jogou no Internacional, jogou no Coritiba, entre diversos outros clubes, mas nos 5 primeiros jogos, sempre saindo do banco de reservas, o Dinenno marcou 2 gols. Isso fez ele ganhar uma oportunidade no time titular
e emplacar 6 jogos seguidos marcando pelo menos um gol em cada. E vale pontuar que em algumas oportunidades Dineno jogava junto com Ariel, tá? O time jogava ali com 2 centroavantes mais de área mesmo, né? Time grande do país, o Barcelona conseguia se impor. E é verdade que essa passagem do Dineno foi um pouco irregular, porque ele teve alguns momentos ali com secas de gols, né? Ficando 4, 5 jogos sem marcar, ia lá fazer um golzinho. O time acabou caindo na primeira fase da Copa Sul-Americana contra o General Dias e passou muito perto de ser campeão, porque no primeiro turno do campeonato equatoriano ficou em segundo lugar, apenas um ponto abaixo da LDU, que ficou com o título. No segundo semestre, aí o time deu uma descambada, terminou em quinto, mas individualmente o Dineno foi bem. Em 42 partidas com a camisa do Barcelona, ele marcou 17 gols e deu 6 assistências. E apesar desses bons números, ele não ficou no Racing, foi mais uma vez emprestado na temporada 2019, dessa vez para o Deportivo Cali, da Colômbia, uma liga bem mais forte. E o Dineno chegou ao futebol colombiano causando um impacto imediato. Logo na estreia meteu 2 gols contra o Bucaramanga, nas 6 primeiras rodadas ele já tinha 5 gols. O Dineno seguiu regulando muito bem durante toda a temporada. Coletivamente o Deportivo Cali bateu na trave e ficou em segundo lugar na fase classificatória do Apertura e acabou caindo nos mata-matas. No torneio Finalización foi parecido, o time ficou em terceiro lugar, foi para a fase eliminatória, também não chegou lá. Na Copa da Colômbia acabou perdendo a decisão para o Independiente Medellín. O Dineno até fez gol na decisão, mas o time foi batido por 2-1. Ele ficou ali entre os vice-artilheiros do campeonato colombiano nos 2 turnos e Germán Cano foi o artilheiro nas 2 ocasiões. E nessa temporada 2019, que foi a mais brilhante do Dineno na carreira, ele jogou 55 vezes pelo Deportivo Cali, marcou 27 gols e deu ainda 6 assistências. Esse bom desempenho fez com que o Deportivo Cali ativasse a cláusula de compra que havia no seu contrato, de aproximadamente ali $700 mil, e o revendesse logo nessa mesma janela, no início de 2020, para os mexicanos do Pumas, que pagaram por ele $4 milhões. No seu primeiro jogo como titular, uma partida contra o Santos Laguna pela Taça do México, o Dineno fez gol. E é sempre triste, mas necessário lembrar que 2020, o ano da pandemia, o futebol é paralisado ali por volta do mês de março. No caso do México, o campeonato foi encerrado, ninguém foi campeão, e nesse primeiro semestre de Pumas, o Dineno participou de 9 jogos e marcou 5 gols. O detalhe, ele foi titular só em 3 partidas. Ele fez gols vindo do banco, conseguindo ser efetivo mesmo nas partidas. O time segue invicto no Apertura, passa por Pachuca, Cruz Azul, chega até a final contra o Clube León, né, que posteriormente seria treinado por Larcamón, mas acaba perdendo. Foi 1-1 no jogo de ida, perderam por 2-0 na volta, mas o Dineno regulou bem, porque logo nesse primeiro campeonato completo, né, 23 partidas, todas como titular, ele marcou 12 gols, deu 1 assistência e uma estatística relevante, né, chances claras perdidas. Ele desperdiçou 8 chances, segundo o SofaScore. Início de 2021, torneio clausura, logo na segunda partida o Dineno tem uma lesão no nariz, inclusive, durante o jogo, fica ali aproximadamente 1 mês fora de combate, isso atrapalhou um pouquinho o rendimento dele. Foram 13 partidas, 4 gols marcados e 5 chances claras de gol perdidas, tá? Esse detalhe aí, né? Normalmente a cada 2 chances ele guarda uma. E os números finais da temporada, 36 partidas, 16 gols marcados e 3 assistências do Dineno na sua primeira temporada completa no México. Para a temporada 21-22, né, segundo semestre de 2021, o Pumas começou mal, tá? Demorou ali a ganhar a primeira partida, que foi só na 6ª rodada, com o primeiro gol do Dineno no ano. Inclusive foi um 2-0 do Pumas contra o Puebla, treinado por Nicolás Larcamón. Aí ele consegue marcar alguns gols, tem até uma sequência de assistências também. O Pumas caiu contra o Atlas na semifinal, inclusive o Dineno faz gol no jogo decisivo, é expulso posteriormente e fecha essa edição do Apertura com 21 partidas, 7 gols marcados e 4 assistências. Ele perdeu aí 4 chances claras de gol. O Pumas enfrenta aí o torneio clausura e também estava disputando a Conca Champions, né, onde eles fazem uma bela campanha, inclusive perdem apenas na final contra o Seattle Sounders. E nem dá para culpar o Dineno, porque no primeiro jogo da decisão tava 2-0 pro Pumas com 2 gols dele, e aí o Seattle busca o empate no finalzinho, 2 gols marcados pelo Lodeiro, inclusive, aquele meia que jogou no Botafogo. Na partida de volta lá nos Estados Unidos, deu ruim, o Pumas levou 3-0 e os norte-americanos ficaram com o título da Conca Champions. Inclusive o Dineno teve um desempenho espetacular nesse torneio,
torneio, porque jogou 8 partidas e fez 9 gols, perdendo aí uma chance clara de gol, fez gol de pé direito, pé esquerdo, gols de cabeça, ele foi muito bem na Conca Champions. E no torneio Clausura, o time não teve uma grande campanha, ficou em 11º lugar, foi pro playoff, tomou 4-1 pro Chivas e foi embora pra casa. O Dineno foi poupado de algumas partidas do Clausura justamente por causa da disputa da Conca Champions, né? Então ele jogou 14 partidas, mas foi titular em apenas 9, marcou 3 gols e deu uma assistência. O número consolidado dessa temporada 21-22 foi de 45 partidas com 19 gols e 4 assistências. A temporada 2022-23 começou estranha pro Pumas, tá? Nas 10 primeiras rodadas o time tinha apenas uma vitória e o Dineno marcou apenas 2 gols. O Dineno até deu uma melhoradinha, fez alguns gols, mas o Pumas das 17 partidas do Apertura só ganhou 2, foi uma campanha realmente muito fraca, 16º lugar. O Dineno fez 17 partidas, marcou 6 gols e deu 2 assistências, mas esse número é interessante. Perdeu 9 chances claras de gol. O time era ruim, mas o Dineno também ficou devendo. Pro Clausura, início de 2023, o Dineno deu uma melhorada nos seus números, o clube nem tanto, tá? Mais uma vez o Pumas não conseguiu a classificação pro mata-mata, ficou em 14º lugar, mas em 17 partidas, todas como titular, o Dineno marcou 8 gols, deu 2 assistências, desperdiçou 8 chances claras de gol. Continuou errando gol, mas fez os dele. O consolidado dessa temporada 22-23, que foi muito ruim do Pumas em geral, 34 partidas do Dineno, 14 gols e 3 assistências. E aí chegamos a esse recorte mais recente, né? Temporada 2023-24, segundo semestre agora de 2023, em que o Dineno estava na maior parte do tempo no banco. Ele até começou a temporada como titular, nas 10 primeiras rodadas ele começou 5 jogos, veio outros 5 do banco, marcou 3 gols no período, mas o treinador dele, né, o Turco Mohamed, aquele que trabalhou no Atlético inclusive, estava optando aí por um centroavante uruguaio, o Gabriel Fernandes, e o Dineno ficando mais no banco de reservas, mas é fato que quando jogou, ele conseguiu fazer os golzinhos dele. O Pumas voltou a fazer uma boa campanha, terminou aí o Tequilão em 4º lugar na tabela, passou pelo Chivas nas quartas de final, mas caiu pro Tigres na semifinal. O Dineno foi reserva nas partidas decisivas, participou de 20 jogos, tendo sido titular em 8, ele marcou 6 gols, desperdiçou 6 chances claras de gol. Nesse último semestre ele não deu assistência e esteve aí por 842 minutos em campo, né? Então a média de participação em gol por minuto dele não é ruim, 20 jogos, 6 gols. E agora chega ao Cruzeiro como uma boa alternativa para o setor ofensivo da equipe, é um centroavante de fato, ele pode jogar como dupla de ataque, mas não é um jogador de cair tanto pelos lados, tem como uma das suas principais características o jogo aéreo, né? 1,86 m, boa impulsão. Eu fiz questão de ressaltar esse número de oportunidades claras perdidas, né? Segundo lá o site SofaScore, pra gente ter em mente que o Dineno não é um centroavante infalível, ele é um matador sim, ele fez muito gol pelo Pumas, a torcida adora ele, mas é um jogador que também perde algumas oportunidades claras de gol, tá? Mas qualquer atacante é assim, não vamos nos enganar, esse jogador perfeito não existe, mas é bem relevante, né, que analisando aí o ano solar, desde 2017, em todas as temporadas o Dineno marcou pelo menos 10 gols em cada ano. O mais especial deles foi 2019, lá no Deportivo Cali, que ele marcou 27 gols, mas no futebol mexicano também ele teve sempre regulando muito bem, mesmo quando vinha do banco. Em 4 anos completos lá no futebol mexicano ele marcou 60 gols pelo Pumas, né, fica fácil fazer essa conta, média de 15 gols por temporada. Acho que se ele entregar isso no Cruzeiro, ficaremos satisfeitos. O Dineno me parece um jogador que tecnicamente e fisicamente tá num bom estágio, né? Um jogador maduro, que chega em condição de ajudar. É claro que não dá pra gente ter certeza de como vai ser a adaptação dele ao futebol brasileiro, mas acho que aqui no Cruzeiro ele terá todas as condições estruturais aí pra se consolidar como esse camisa 9. É um jogador que fisicamente não traz grandes preocupações e acho que foi sim uma boa contratação do clube, até considerando o valor baixo, né? Algo na casa de $1 milhão, o que para esse mercado super inflacionado que a gente está vivendo parece uma pechincha, né? Se vai dar certo ou não é impossível saber, mas vejo como uma boa aposta da diretoria do Cruzeiro e acredito que o Dineno vai sim nos ajudar durante essa temporada 2024. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre o atleta, sobre os lances, as estatísticas, o que é que te chamou a atenção. Fala aí se você agradou ou não de
de El Comandante, que amanhã a gente volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!